Pessoal, queria conversar com vocês hoje um pouco mais brevemente sobre o livro de Josué, os primeiros capítulos do livro de Josué, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Por que o livro de Josué e por que esses capítulos? A gente fez uma catequese sobre os sacramentos, então a gente passou um longo tempo, a André não está nem aguentando mais, né, André? Meditando sobre os 7 sacramentos. Falamos do batismo, da Eucaristia, do crisma, da comunhão, que é a Eucaristia, né? A unção dos enfermos, a penitência, o matrimônio, a ordem. A gente falou bastante sobre isso. Só sobre o matrimônio foram 3 aulas, né? Depois da gente falar sobre os sacramentos, vocês lembram que a gente falou que os sacramentos são a via ordinária de salvação. Então os sacramentos nos introduzem para viver na amizade com Deus. É por isso que quando a gente vai receber, por exemplo, o batismo, hein, Larissa? Você recebe o batismo porque você faz ali um voto, quando é criança esse voto é feito pela boca dos padrinhos, mas quando é adulto você faz um voto de ser fiel a Deus. Então existem as promessas batismais, que é renunciar ao demônio, e renunciar ao demônio significa renunciar a todo e qualquer tipo de pecado, a uma vida de pecado, de todo qualquer tipo de pecado, seja pecado venial, pecado mortal, não consentir em pecado algum e aderir a Deus. Ou seja, buscar a vontade de Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Amar a Deus e fazer a sua vontade. Então essas são as promessas batismais. Renuncia a Satanás, autor do princípio do pecado, renuncia. Por isso que a pessoa não pode se batizar e voltar a viver numa vida de pecado, porque ele acabou de renunciar ao demônio. Renuncia o demônio, renuncio. Mas está fazendo as coisas do demônio, que é o pecado. É tipo assim, você é flamenguista? Não sou flamenguista. Odeio o Flamengo. Mas no meu quarto lá tem a bandeira do Flamengo, eu tenho a camisa do Flamengo e assisto todo jogo do Flamengo. Sei cantar o hino do Flamengo? Eu sou flamenguista. Né? Ah, mas eu falo que eu odeio o Flamengo. Por quê? Meu patrão é vascaíno. Quero ficar de bem com o chefe. Então só que o nosso chefe aqui, no caso, ele conhece o nosso coração, né? Então a gente não pode renunciar com a boca e ao mesmo tempo a gente não vive essa vida da graça. Então os sacramentos, eles têm a única função final dos sacramentos é nos levar a entrar na terra prometida. E aqui no livro de Josué, quando o povo, depois de 40 anos de caminhada, entrou na terra prometida. O povo saiu do Egito, prometeu ser fiel a Deus, prometeu obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, traiu Deus, murmurou, renunciou a Deus na prática. Existem 2 formas de você renunciar a Deus, com palavras e com a vida. O povo renunciou a Deus com a vida, murmurando, lançando fora as coisas que eram de Deus, reclamando até do alimento que Deus lhes dava, que era o maná. Deus falou assim, vocês não vão entrar na terra prometida, essa geração não vai entrar na terra prometida. Porque essa geração disse com os lábios que me ama, que me obedece, que vai guardar os meus mandamentos, mas na prática essa geração virou as costas para mim, reclamando até dos meus benefícios, dos meus milagres. Deus falou, enquanto o último homem dessa geração não morrer, ninguém vai entrar na terra prometida. Com exceção de 2, Josué, filho de Nun, e Caleb, que eram os únicos que tinham permanecido fiéis a Deus. E aí foram 40 anos caminhando no deserto até que todos aqueles homens tinham morrido. Deus falou, ninguém vai entrar, vocês não vão entrar na terra prometida, porque vocês me traíram, vocês não vão entrar. E todos morreram no deserto, até que eles foram sucedidos pelos filhos deles, e depois que o último homem daqueles havia morrido, aí sim Deus faz com que eles entrem na terra prometida, conduzidos por Josué, filho de Nun. Isso aqui é emblemático para a nossa vida espiritual. Porque estamos caminhando no deserto desse mundo. Nosso objetivo é entrar na terra prometida, ganhar a salvação. Mas ninguém está garantido não, cara. Ninguém está garantido. Entendeu? Eu posso viver uma vida na graça, obedecendo e amando a Deus durante 60, 70 anos. No final eu cometo um pecado mortal e ao cometer um pecado mortal, eu estou renunciando a Deus. Eu estou virando as costas para Deus. E se eu morro em estado de pecado mortal, eu perco a salvação. Aí depois no julgamento eu vou falar assim, Senhor, lembra-te de mim, eu preguei em seu nome. Aí Jesus fala assim, não te conheço.
Não sei quem você é. Por que Jesus não me conhece? Porque a minha afeição, meu rosto não é mais parecido com o rosto dele. Mas meu rosto ficou parecido com o rosto do demônio, pelo pecado. Tem um amigo meu, Humberto, ele diz assim, ó, as nossas feições muitas vezes são mais parecidas com as feições do demônio que com as feições de Jesus. E é verdade. Quando a gente é santo, a gente tem o rosto de Jesus, por assim dizer. Por isso que as pessoas gostam de ficar na presença dos santos. Por isso que o Papa João Paulo II atraía tantas multidões. Tem um amigo, Claudinei, ele mora em Aparecida. Ele falou que quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, ele teve a oportunidade de, numa das visitas, ir visitar o Papa João Paulo II. Ele falou que assim, ele viu o Papa João Paulo II passando. Ele não conversou com o Papa, ele não falou com o Papa, ele viu o Papa João Paulo II passando. E ele falou que ver o Papa João Paulo II passando, a presença do Papa, a imponência do Papa João Paulo II, ele passando, já transmitia a Deus de uma forma tão grande que nunca mais ele esqueceu da santidade daquele homem que ele só viu passando. Você pensou isso, cara? Fantástico, né? Ele só viu o Papa passando. Um tempo atrás, uns 3, 4 semanas atrás, acho que até mesmo, uns 2 meses atrás, eu estava fazendo Esperança, conversando com o Frei Hans. O Frei Hans é o pessoal da Fazendo Esperança, né? Eu falei pro Frei Hans, nossa, Frei Hans, quando eu era jovem, quando eu tinha meus adolescentes, né? O meu maior sonho, sabe qual era? O Frei Hans, não sei. O meu maior sonho era conhecer o Papa João Paulo II. Ele falou assim, e você conheceu? Eu falei, não, eu nunca nem saí daqui da região sudeste, quanto mais conhecer o Papa, né? Mas eu falei, era meu maior sonho. Por quê? Porque o Papa João Paulo II exalava a santidade pela televisão. Pela televisão, pelos discursos, pela voz dele, ele exalava a Deus. Ele tinha se configurado a Jesus. Isso é ser santo, configurar-se a Jesus. E o que é configurar-se ao demônio? É viver do jeito que o diabo gosta. Deixa a vida me levar, vida leva. Deixa a vida me levar. Isso é a vida que leva, é a vida do mundo. Deixar-se configurar com as coisas do mundo. Deixar-se configurar com o pecado. E aí a gente vai se tornando semelhante ao demônio. Aí a gente vê na televisão um cara que estuprou, matou, esquartejou. Aí o que as pessoas falam? Nossa, esse cara é um demônio, né? Mesmo, ele é um demônio. Se tornou como um demônio. Entendeu? Então, meus amados, a gente vive nos sacramentos para que a gente viva na graça. Que viver na graça é viver em Cristo. São Paulo vai dizer assim, aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O que significa crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências? Significa que lutaram, se esforçaram para matar o homem velho e viver um homem novo. Esse homem velho que significa abandonar a vida de pecado e se amoldando a Jesus. Romanos capítulo 12, São Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo. Não toma a forma do mundo, toma a forma de Jesus. Né? Deixa eu pegar esse texto de Romanos 12, que é muito bonito. Romanos 12, versículo 2, para que a gente possa introduzir essa pregação. Colossenses, Efésios, Coríntios, 2 Coríntios, antes de Efésios, Gálatas, essa biblinha aqui, Atos, Romanos é depois de Atos. Essa biblinha aqui, ela tem a página fininha, achei Romanos, primeiro livro depois de Atos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou pegar o versículo 1, em que São Paulo fala assim, eu vos exorto. O que significa exorto? Te dá uma ordem. Eu vos exorto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a vos oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. O que significa? Faz a sua vida ser um culto a Deus. Isso que São Paulo está falando, né? Como o diácono fala depois da missa, né? Glorificai o Senhor com a vossa vida. Então isso São Paulo está falando. E aí ele vai no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir o que é vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O que São Paulo está falando? Que você seja parecido com Jesus, não com o mundo. Então, meus amados, a gente só vai entrar na Terra Prometida se a gente se parecer com Jesus. Se a gente não se parecer com Jesus, a gente não entra na Terra Prometida. A gente está aqui hoje para chegar na Terra Prometida. 2 anos de catequese.
chegar na Terra Prometida. Melhor que 2 que 40, né? Mas, para isso, a gente não está aqui com o único objetivo de conseguir um diploma de crismado, né? O objetivo é a salvação. Eu estou aqui para me salvar. Eu estou ministrando as catequeses para vocês porque eu quero me salvar e Deus quer que eu faça isso. Deus me deu a vocação de ser pregador e se eu não exercer essa missão, eu não estou obedecendo a Deus. Então, eu estou ministrando catequese para vocês porque quais são os primeiros ouvidos que falam que eu prego? São os meus, né? Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Então, é para mim a salvação. Vocês estão aqui sentados essa noite de sexta-feira para a salvação de vocês. O objetivo é esse, entrar na Terra Prometida. Mas como que a gente faz para entrar na Terra Prometida? Tudo tem um macete, né? Para fazer pestana, qual que tem que fazer? Você falou? Mais próximo do traste, né? Tudo tem um macete, tá vendo? Quer fazer uma pestana? Mais próximo do traste, fica mais fácil, não é? Tudo tem um macete na vida. Para entrar na Terra Prometida também tem um macete. E Deus é tão bom que Ele deixou o macete para entrar na Terra Prometida no livro de Josué. Nos primeiros capítulos do livro de Josué. Então vamos abrir Josué, capítulo 1, a partir do versículo 2. Olha o que vai dizer o livro de Josué. Meu servo Moisés morreu. Deus falando para Josué. Meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Então Deus dá ao Josué uma ordem. Agora você passa o Jordão e entra na terra. Só que o Jordão não tinha ponte, né? Era um rio caudaloso. Imagina você diante do rio Paraíba do Sul, caudaloso, um rio gigante, 10 metros de largura, de margem a margem, sem barco. Deus fala assim, passa o Jordão, passa o Paraíba. Atravessa aí para você entrar na Terra Prometida. Querido, a água na Bíblia, o rio caudaloso, o mar na Bíblia, ele tem um significado. Você lembra quando os apóstolos estavam no barquinho e havia uma tempestade, o barquinho estava quase afundando, e aí Jesus aparece no meio da madrugada, caminhando sobre as águas? Isso tem um significado. Jesus aparece no meio da madrugada, as trevas, a escuridão, símbolo do pecado, o reino do pecado. A água significa tribulação, tentação e o reino do mal. Entendeu? A gente hoje tem submarino, tem gente que filma embaixo da água, né? Mergulha lá e filma e você sabe como é que é o fundo do mar. Na época de São Pedro não sabia como era o fundo do mar. Ele era pescador, mas não sabia como eram os corais, como é que era o fundo do mar. Era um mistério. E era um mistério de trevas. Por quê? O fundo do mar é escuro. Você não consegue ver o fundo do mar. As pessoas os navios, as pessoas que se afogavam morriam. E era um lugar extremamente perigoso. Então, o mar era como que um desafio. O São Pedro, ao ser pescador, ele tinha uma profissão extremamente perigosa para a época. Extremamente perigosa. Porque um naufrágio normalmente era fatal. Então, como já dizia Fernando Pessoa, né? Formado em letras, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar ao bojador tem que passar a linda dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Olha o que Fernando Pessoa diz: Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Esse é o símbolo do mar para todos os cristãos pelos séculos. O símbolo do perigo e do abismo. Abismo é sinônimo de inferno. Abismo é sinônimo de inferno. Então o mar é considerado o reino do demônio. E aí Jesus caminha sobre as águas, em cima das águas, mostrando que ele vence as águas. Quem que consegue caminhar sobre as águas? Ninguém. Só Deus. E assim, quem pode vencer o reino das trevas? Ninguém, a não ser Deus. E quem que estava quase afundando no reino das águas? O barco dos apóstolos, a igreja. Então Jesus, no meio da noite, no momento mais escuro, ele caminha sobre as águas e faz cessar o mar. Cala-te. Quem é esse a quem obedece até o mar? Essa mesma frase que os apóstolos dizem para Jesus, quem é esse a quem o mar obedece? É a mesma frase que depois os judeus vão falar para Jesus quando ele expôs os demônios. Quem é esse a quem os demônios obedecem? Entendeu? E assim a exegese identifica na água, no mar, no rio caudaloso,
o reino do demônio. E é por isso que o povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. O mar era vermelho, símbolo do sangue, né? Da morte. Né? Claro que o mar não era vermelho, era o nome do mar só, né? O mar era da cor de água normal, mas o símbolo, né? Assim Deus fala para Josué atravessar o Jordão. Gente, para a gente chegar no céu, a gente tem um desafio grande. Temos que vencer o demônio. Parabéns, se você não sabia, você está numa luta espiritual. O demônio, 24 horas, quer levar a sua alma para o inferno. O demônio, ele tem todos os pecados, menos um pecado. Sabe qual é o único pecado que o demônio não tem? A preguiça. O bicho trabalha. Trabalha, não tem preguiça. Não dorme, não cochila, não descansa, não tira férias, não aproveita feriado. 7 de setembro agora, domingo, ele vai estar trabalhando. Então a gente tem que atravessar esse mar. Temos que combater o demônio. Estamos num combate. Temos um inimigo pela frente. Intransponível para nós, mas não para Deus. Né? Com o auxílio de Deus faremos proezas. Ele abaterá os nossos inimigos. Salmo 59, versículo 14. E aí o Senhor fala para Josué no versículo 6, já que ele tinha essa missão tão difícil, que é atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, que era Jericó, que era uma cidade murada, fortificada. Era uma missão impossível. Então Deus dá uma ordem para Josué, versículo 6. Seja firme e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra, que jurei dar aos teus pais. Tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Observa os mandamentos. Deus dá a primeira ferramenta para Josué. Observa os mandamentos. Ser firme e corajoso. Firme significa resolução. Eu não vou pecar. Firme resolução. Né? Como dizia Santa Teresa d'Ávila, determinada determinação. Eu me determinei. Eu não vou voltar a esse pecado. Eu cometia, um pecado mortal grave e assim não vivia castidade no namoro. Não vou mais fazer isso. Não, é firme resolução. Não vou mais pecar. Uma determinada determinação. Vou contar um testemunho para vocês. Quando eu me converti, eu tinha 21 anos. E eu vivia o namoro errado, né? Tinha uma namorada, a gente vivia o namoro errado. E aí eu me converti, fui no encontro, né? E ouvi a palavra, e aquilo tocou meu coração, e vivi um processo de conversão. E aí eu conversei com ela e falei assim, agora a gente não mais vai viver o sexo fora do casamento, só no casamento. Vamos guardar a castidade. Vamos nos confessar e tudo, e vamos guardar a castidade. Determinada determinação. Essa é a determinação. Quem havia se convertido era eu, né? O do encontro era eu. Ela não estava muito afim, entendeu? E aí, quando eu percebi que ela não estava muito afim, aí eu tinha que escolher. Eu escolho Deus, eu escolho a namorada. Determinada determinação. Eu falei para ela, a gente vai ter que terminar o namoro, porque eu quero Deus, você não quer Deus. Eu quero o céu, você não quer me acompanhar pro céu. Então a gente vai ter que terminar o namoro. Eu gostava dela pra caramba, né? Gostava muito. E a gente, inclusive, estava se ajeitando para casar. Só que estava se ajeitando para casar, mas não estava casado já, né? E aí eu terminei o namoro com ela. E aí fiquei naquela bad, né? Fui pra Canção Nova. Aí eu morava em Volta Redonda, né? Longe da Canção Nova. Fui pra Canção Nova e tal. Aí era uma quinta-feira, eu tava de férias, uma quinta-feira de adoração e tal. E depois da quinta-feira de adoração já ia começar um acampamento, né? Aí eu cheguei na quinta-feira de manhã, participei da adoração. Aí participei daquele dia de adoração, a sexta-feira. Aí no sábado eu tava lá no Rincão. A Canção Nova cheia, cara. Tava lá no Rincão, lá em cima, cara. Assistindo a pregação do Padre Léo. De repente, quando eu penso que não, alguém chega do meu lado e segura da minha mão. Eu olho a minha ex-namorada, pedindo pra voltar. Aí eu falei, pensei, né, o coraçãozinho daquele jeito. Falei assim, não dá. Eu escolho Deus. Uma determinada determinação. Eu escolho Deus. Não dá. Porque você não vai querer voltar do jeito que tem que ser, as coisas do jeito que tem que ser. Você veio aqui na Canção Nova por mim. Você não veio por Jesus. Se você viesse por Jesus,
A gente poderia voltar, mas você não veio por Jesus. Então, uma determinada determinação. Ser firme e corajoso. Seja firme e corajoso. Versículo 8. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei e medita noite e dia, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Cumprir os mandamentos. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. E aí Deus dá uma ordem firme e clara para Josué. Isso é uma ordem. Seja firme e corajoso. Não te atemorices, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus está contigo em qualquer parte, para onde fores. Então Deus fala, você não vai lutar sozinho. Firme e corajoso, mas eu vou lutar com você. O Senhor teu Deus estará contigo em qualquer parte, para onde fores. Esse é o primeiro ponto. Cumprir os mandamentos, determinar-se a cumprir os mandamentos, ser firme e corajoso com uma determinada determinação em cumprir os mandamentos. Então fala comigo assim, repete comigo. Primeiro ponto. Fala, gente. Primeiro ponto. Guardar os mandamentos. Por que esse precisa ser o primeiro ponto? Porque se eu não guardo os mandamentos, eu não estou na graça de Deus. Se eu estou em pecado mortal, eu estou fora da graça. Santa Teresa d'Ávila fala que quem está fora da graça está fora do castelo. E fora do castelo está exposta a sarrandirras, que ela vai dizer que são os demônios, né? Está fora do castelo, está na graça do demônio. Então o primeiro ponto tem que ser esse: guardar os mandamentos com uma determinada determinação. Segundo ponto, qual que é o segundo ponto? Josué capítulo 3, versículos de 1 a 3. Levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Deixa para trás o que tem que ficar para trás. Josué deixou para trás aquele acampamento de deserto. Levantou e deixou para trás. Chegados ao Jordão, ali se detiveram antes de atravessá-lo. Passado 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo essa ordem. Olha a ordem. Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus ser levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis vosso acampamento e vos poreis em marcha, seguindo-a. Então, eles dão uma ordem que eles deviam seguir a arca da aliança. Eles chegam em frente ao rio, ficam 3 dias olhando para aquele rio que não tinha como passar. E aí o sacerdote chega e fala assim, quando vocês virem a arca da aliança se levantar, vocês vão seguir a arca da aliança. Você sabe que a arca da aliança era uma caixa, né? Que tinha 2 querubins em cima desenhados, esculpidos, quer dizer. Dentro dessa caixa, que é a arca da aliança, tinha as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão, certo? As tábuas da lei, a palavra de Deus, o maná, o pão do céu, o cajado do sacerdote, símbolo do sacerdócio. Quem que é o sumo sacerdote? Jesus. Quem que é o pão vivo descido do céu, o pão da vida? Jesus. Quem que é o verbo de Deus? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Então a arca da aliança continha a tábua da lei, símbolo de Jesus, prefiguração de Jesus. O maná, que é o pão vivo descido do céu, prefiguração de Jesus. O cajado, prefiguração do sacerdócio de Cristo. Então a arca da aliança tinha uma prefiguração de Jesus. A arca da aliança continha coisas que prefiguravam Jesus, certo? Quem que conteve Jesus? Santíssima Virgem. Então a arca da aliança é símbolo de Nossa Senhora. É uma prefiguração de Nossa Senhora, porque ela conteve Deus no seu útero. Assim como a arca da aliança dentro de si trazia a palavra, o pão e o cajado, símbolos de Jesus, prefigurações de Jesus, e estavam dentro da arca da aliança, e ao seguir a arca da aliança, eles estavam seguindo não a arca, mas a palavra, o cajado e o pão do céu, ou seja, aquilo que Deus fez por eles. Ele lhes deu a palavra, lhes alimentou com o cajado, com o pão e os conduziu com o cajado. Aquilo que Deus fez por eles. Entendeu? Assim a arca da aliança é símbolo de Jesus. A arca da aliança é símbolo de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora conteve Jesus. Bem-aventurados sois vós, ó Virgem Maria, que contiveste em vosso seio aquele que os céus não puderam conter. Vai dizer São Luís Maria Grignani de Montfort. Então, aqui, a palavra de Deus diz, se você quer atravessar o rio, você vai ter que seguir a arca da aliança. Aqui, o Senhor está nos exortando a uma profunda devoção a Nossa Senhora.
São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer que todos os santos são obras da Imaculada. Todos os santos são feitos pela Imaculada, por assim dizer. Como assim feitos pela Imaculada? Santo Agostinho vai dizer que Nossa Senhora é a forma de Deus. A forma em si só, imagina você uma forma de um biscoitinho. A forma, lembra o filme do Toy Story? Que tinha aquele biscoitinho que mexia? Era Toy Story, não? Era Shrek, né? Shrek, né? Tinha um biscoitinho que mexia, né? Esse biscoitinho em forma de gente, né? E ele foi feito numa forma, né? Pegou lá, jogou a massinha no biscoito e fez aquele biscoitinho. A forma não fez o biscoito. Quem fez o biscoito foi quem jogou a massa dentro do biscoito. Mas a forma, ela tem o formato do biscoito, de forma que toda a massa que cai ali vai sair aquele biscoitinho. Nossa Senhora, ela gerou Jesus. O Espírito Santo, em união com a Santíssima Virgem, gerou o Santo dos Santos. Deus feito homem, a maior maravilha que já existiu, que já passou por essa terra, a encarnação do Verbo. Espírito Santo em união com Nossa Senhora. Aí Santo Agostinho de Hipona vai dizer que assim como o Espírito Santo, com Nossa Senhora, gerou o corpo físico de Jesus, na encarnação do Verbo, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo junto com Nossa Senhora, porque ele estava no cenáculo intercedendo, e veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo junto com Nossa Senhora gera o quê? O corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então Jesus, Nossa Senhora e o Espírito Santo geram Jesus feito homem na encarnação do Verbo, Lucas 1:26. Depois Nossa Senhora e o Espírito Santo geram Jesus no seu corpo místico, que é a igreja, em Atos 2:1. E Nossa Senhora e o Espírito Santo geram Jesus na alma de cada cristão que alcança a santidade. Por isso que São Maximiliano vai dizer que todos os santos são obras de Nossa Senhora. Todos os santos são formados nessa forma de santidade que é Nossa Senhora, porque ela foi a única criatura humana que não conheceu o pecado. Ela foi a única criatura humana, ela é o jardim fechado das delícias de Deus, que vai estar lá no Cânticos dos Cânticos. Por que o jardim fechado das delícias de Deus? Porque ela é o único jardim, paraíso de Deus na terra, por assim dizer, que a palavra em hebraico, jardim, é a mesma palavra para paraíso. Ela é o único jardim ou paraíso de Deus que o demônio não pôs a pata. Ele nunca entrou, ela é o jardim fechado. Ela é virgem no corpo, né? Porque ela é virgem antes, durante e depois. Jesus passa pelo corpo de Nossa Senhora, como a luz passa pelo vidro. Ou seja, Nossa Senhora é virgem fisicamente, porque nem o ímen ela perdeu no nascimento de Jesus, porque Jesus passa pelo corpo de Nossa Senhora como a luz passa pelo vidro. Isso é a doutrina da igreja. Ela é virgem no corpo, antes, durante e depois do parto, mas ela é virgem na alma. No sentido que a alma dela nunca conheceu o pecado, nunca foi imaculada pelo pecado. Ela é a Imaculada Conceição. Por isso, porque ela é imaculada e ela gerou Jesus, Deus deu a ela a missão de gerar Jesus nas almas. João, capítulo 19, versículo 25. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Mãe é aquela que gera. Quando Jesus, a palavra Jesus cria. Jesus é Deus. Quando ele falou, faça-se a luz se fez. Faça-se o dia, a noite, se fez. Jesus fala pela palavra, ele cria pela palavra. Ele fala e acontece, ele cria. Quando Jesus fala para João, eis aí a tua mãe, Jesus estabeleceu ali uma ordem da graça, em que os santos necessariamente nascidos da cruz, porque foi aos pés da cruz que Jesus disse isso, os santos nascidos da cruz só conseguiriam ser santos se fossem gerados por Nossa Senhora. Jesus estabeleceu uma ordem. Eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus fala para Nossa Senhora, eis aí o teu filho, Jesus está dando para Nossa Senhora uma missão. Você vai cuidar dos meus meninos para que eles sejam santos. Você vai me gerar na alma deles. E quando Jesus fala para João, eis aí a tua mãe, ele está mostrando para João, se você quer ser santo como eu, se você quer ser configurado a mim, você tem que entrar na mesma forma que eu entrei. A forma que eu entrei é essa. Essa tem o meu formatinho. Entra nessa forma que você vai ter o meu formato, a forma de Deus, certo? Então sigam a arca da aliança. É o segundo ponto. Fala aí, o primeiro ponto, guarda os mandamentos. Segundo ponto, sigam a arca da aliança. Qual que é o terceiro ponto? O terceiro ponto é chover no molhado. Josué 3, versículo 5. Por que eu falo chover no molhado? É porque é o que Deus está falando desde o início e é o que ele vai falar até o final. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué disse ao povo, o que Josué fala para o povo? Santificai-vos. Santificai-vos. Porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Então Josué dá uma ordem para que o povo seja santo. Esse santificai-vos, ele tem um sentido literal,
que a gente tem que ser santo, é claro. Mas o sentido pleno é que deveriam fazer a purificação dos judeus para poder estar puros para participar do sacrifício. Mas aqui Deus está nos chamando a santidade mais uma vez. Então guarde os mandamentos, siga a arca da aliança e luta para ser santo. Luta para ser santo. Isso aqui vai aparecer em toda a Sagrada Escritura. Levítico 19, versículo 2, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Mateus, versículo 5, 48. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Isso aqui vai ficar recorrente na Sagrada Escritura inteira. Esse convite, essa ordem para a santidade. Certo? Então temos que ser santo. Quarto ponto, transposição das águas. Josué capítulo 3, versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Então, quem vai esmagar a cabeça da serpente? A Santíssima Virgem. A arca da aliança vai na frente de vocês entrar no rio. Ou seja, Nossa Senhora vai esmagar a cabeça da serpente na sua vida. Lembra que a água é símbolo do demônio? Nossa Senhora que vai esmagar a cabeça da serpente. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Tomai 12 homens. O que se lembra para vocês, 12 homens? 12 apóstolos. Tomai 12 homens de cada uma das tribos de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca de Javé, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas, e as águas que vêm de cima ficarão amontoando-se. Aí continua no versículo 16. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em grande extensão até perto de Adã, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar, da planície do Mar Salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou de fronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservavam-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo o exército de Israel passava ao pé enxuto. E ali permaneceram até que todos passassem para a outra margem. Transposição das águas. Deus fala, quando o sacerdote colocar a planta do pé dele na água, a água vai se separar. E aí o sacerdote, carregando a arca, põe a planta do pé na água. Nossa Senhora que esmaga a cabeça da serpente, as águas se separam, as águas de cima começam a se amontoar e começam a correr pelas margens, as águas de baixo do rio vão embora, e eles atravessam a pé enxuto. 12 homens, 12 apóstolos. Josué capítulo 3, versículo 16. Josué 3, 16. 12 pedras são recolhidas do leito do rio por esses 12 homens. Olha só, capítulo 4, versículo 1. Tendo o povo atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhei 12 homens dentre o povo, um por tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, deste lugar onde os pés dos sacerdotes estiveram parados, 12 pedras que levareis convosco e as colocareis no lugar onde haveis de passar a noite. Olha que interessante. Eles falam para tirar do leito do rio 12 pedras e colocar essas pedras no lugar onde eles haviam de passar a noite. A noite é o símbolo das trevas. Para você vencer a noite, vencer as trevas, você tem que estar unido às 12 pedras, que são os 12 apóstolos. A nossa igreja é católica, apostólica, romana. Nossa doutrina vem dos apóstolos. Significa que a gente tem que estar fiel à doutrina que a gente recebeu da igreja. Essas 12 pedras significam os 12 apóstolos. Fiel à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição, ao Sagrado Magistério. Se você quer entrar na Terra Prometida, primeiro ponto, qual que é o primeiro ponto? Vocês lembram? Guardar os mandamentos. Segundo ponto, sigam a Arca da Aliança. Terceiro ponto, devoção, Nossa Senhora. O segundo ponto é seguir a Arca da Aliança. Terceiro ponto, santidade, uma preocupação forte com a santidade. Tem que pensar nisso sempre. Quarto ponto qual é? Fidelidade, pode abrir. Fidelidade total à doutrina recebida dos apóstolos, certo? Aquilo que a igreja sempre ensinou, sempre ensinará. Oi? Isso, sou eu mesmo.
Tá bom. Já chamo vocês. Tá acabando aqui já? A gente já começa, tá bom? Fala o pessoal não ir embora, não. Edmar abandonou a turma dele, agora tem mais uma turma. Fidelidade à igreja, aquilo que Deus sempre ensinou por meio de seus apóstolos. Sagrada tradição, sagrada escritura, sagrado magistério. Aquilo que a igreja sempre ensinou. A doutrina dos apóstolos é o 4º ponto, certo? 5º ponto. Circuncisão do povo. Josué capítulo 5, versículo 2. 5:2. A palavra diz assim: Então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida de novo os israelitas. Por quê? Eles não haviam sido circuncidados. Os pais dele haviam sido circuncidados, mas morreram no deserto. Essa nova geração não havia sido circuncidada ainda. Precisava ser circuncidada, ou seja, precisava ter a marca da pertença a Deus. Essa marca da pertença a Deus a gente recebeu também no batismo. Pelo batismo recebemos um sinal indelével, inapagável. Pertencemos a Deus. Esse é um sinal. Oi? A circuncisão é que eles ainda vivem a antiga lei, né? E com exceção do sacrifício no templo, porque o templo não existe mais, eles cumprem toda a lei ainda. Eles preocupam em cumprir toda a lei. A gente também se circuncida. Só que a gente não se circuncida no prepúcio, a gente se circuncida na alma. No prepúcio, no corpo, na carne, o judeu traz uma marca de que ele pertence a Deus. A gente traz na alma essa marca que a gente pertence a Deus, que é o nosso batismo. Pertencemos ao Senhor. Então, cada vez que o judeu percebia seu corpo circuncidado, ele lembrava: eu pertenço a Deus. Isso a gente precisa lembrar sempre. Esse é o 5º ponto. Eu pertenço a Deus, eu sou coisa e propriedade de Deus. Pertenço a Deus, sou batizado. E esse batismo traz um sinal inapagável, que vai durar pelos séculos dos séculos, que nunca vai se apagar. Então, meus amados, para terminar, a gente está no combate espiritual, certo? A gente começou falando isso, né? O primeiro passo não é atravessar o Mar Vermelho. Então, o último ponto qualquer, se a gente está no combate espiritual, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, não é? Josué, capítulo 5, versículo 13. Olha só. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. É dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? O homem respondeu: não. Venho como chefe do exército do Senhor. Olha só, eu venho como chefe das milícias celestes. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. O lugar que você está é santo, significa o quê? Você chegou na terra santa. Quem fala é São Miguel Arcanjo. Aqui ele tem uma aparição de São Miguel Arcanjo. Queridos, estamos num combate espiritual. Combatemos anjos. Quem é melhor para combater anjos do que um outro anjo? E a gente tem 2 grandes anjos que a gente precisa ter uma grande devoção. O nosso anjo da guarda, nosso querido anjo da guarda, e São Miguel Arcanjo. Esses 2 anjos a gente tem que ter uma grande devoção. Por que São Miguel? Porque São Miguel tem a missão de Deus de guardar a Igreja Católica e Apostólica Romana. É uma missão que Deus deu a São Miguel. Por isso a gente tem que ter uma grande devoção a São Miguel, uma tremenda devoção a São Miguel, uma tremenda devoção ao nosso anjo da guarda. Sempre, em todas as ocasiões, quando a gente se deita, quando a gente se levanta, de manhã, de tarde, de noite, mas principalmente na hora da tentação. Na hora da tentação é a hora do combate, né? Quando a gente percebe que está sendo tentado pelo demônio, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Pede a intercessão de São Miguel, pede a intercessão do seu anjo da guarda. Lembre-se que São Miguel tem a espada na mão para combater por você. Então, meus amados, recapitulando, primeiro ponto, guardar os mandamentos. Segundo ponto, sigam a Arca da Aliança, devoção a Nossa Senhora. Terceiro ponto, santidade, uma firme resolução de ser santo. Terceiro ponto. Quarto ponto,
fidelidade à doutrina dos apóstolos, as 12 pedras, aquilo que os apóstolos sempre ensinaram, a doutrina da igreja. E quinto ponto, uma tremenda devoção ao nosso anjo da guarda, que é São Miguel Arcanjo. Esse é o caminho. Agora que a gente já comentou sobre os 7 sacramentos, a gente começa a viver uma fase final da catequese, até o crisma, que eu chamo de via da graça, né? Então, no começo da catequese, a gente apresenta a fé, a gente apresenta fundamentos da fé, questões da fé, um pouco de história da igreja, história do rosário, né? Fez esse caminho. Depois que a gente aprende um pouco da história da igreja, a gente começa a entender os 7 sacramentos. Depois dos 7 sacramentos, agora a gente vai viver isso que a gente aprendeu, que é a via da graça. Essa catequese de hoje foi o primeiro passo na entrada da via da graça. E daqui em diante, a gente vai começar a conversar cada vez mais sobre a via da graça, ou seja, da vida de oração, da vida sacramental, da intimidade com Deus. A gente vai mergulhar cada vez mais nessa amizade com Jesus. É a proposta da catequese daqui para frente até o final do ano. Bom? Então isso que a gente falou hoje é apenas uma introdução. Ao longo desses meses finais, a gente está acabando, né? Então, mês 9 vai até o mês 11, são 2 meses só, praticamente. Está acabando, né? Está acabando. Os 2 anos só falta 2 meses agora para acabar. Falta 2 mesinhos só para você me aturar. E aí, nesses 2 meses, a proposta é que a gente mergulhe de cabeça na amizade com Jesus. Amém? Contando com alguns auxílios, né? Hoje a gente viu 2 grandes auxílios, que é a Santíssima Virgem e os anjos. Vamos pedir então ao nosso anjo da guarda que nos ajude, e a São Miguel que nos proteja e combata por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confio a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos de vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitar o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.